Queridos amigos da nossa emissora da Fraternidade, muita paz a todos. Meu nome é Cristina Brito e sejam bem-vindos ao programa Escuta que aí vem história. Aqui juntos vemos as histórias, os casos, as cartas de Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos, o irmão X, que através da mediunidade de Chico Xavier nos trouxe tanto material valioso, importante, reunido em vários livros, editados pela Federação Espírita Brasileira, e atualmente nós estamos vendo o livro Pontos e Contos. Antes de começarmos a nossa história de hoje, vamos lembrar aos amigos sobre o site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. O que tem lá no site da Rádio Rio de Janeiro? Ora, lá no site da Rádio Rio de Janeiro nós podemos ouvir em tempo real a programação da rádio pela internet. Podemos buscar em cada programa listado, programas da grade da rádio, não só o programa Escuta que aí vem história, como os demais programas, os últimos que foram ao ar. E assim, caso tenhamos perdido ou não tenhamos tempo e oportunidade naquele horário para estarmos ouvindo o programa, podemos ir lá. Ou ouvimos e queremos ouvir de novo, vamos lá no site, clicamos no programa e vamos lá nos 4 últimos programas que foram ao ar. Muito bom, não é? 7 dias por semana, 24 horas por dia. Mas também temos outra coisa no site da Rádio Rio de Janeiro. Temos informações sobre o Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade é uma ação entre amigos. É uma associação que podemos fazer junto à Rádio Rio de Janeiro para ajudar a manutenção da nossa rádio, para que ela continue no ar com a sua programação que tanto bem tem feito a tantos corações neste mundo há tantos anos, não é mesmo? Então é isto, é o Clube da Fraternidade. A rádio é mantida pelo esforço de muitos corações. As informações podemos pegar lá no site da Rádio Rio de Janeiro. Muito bem, podemos também escrever para o e-mail do programa, sugestões, dúvidas, escuta@radioriodejaneiro.am.br, escuta@radioriodejaneiro.am.br. Agora não, já há 5 anos, temos a página no Facebook, programa Escuta que aí vem história. E agora sim, a partir deste ano, que completamos 5 anos de programa, estamos também publicando na página do Facebook os vídeos do programa. Ele vai ao ar na rádio, inédito, aos domingos, 17h30, os outros horários são reprise, e na página do Facebook nós colocamos então toda quinta-feira o programa que foi ao ar no último domingo. Muito bem. Quantos recursos, não é? A tecnologia nos oferece para estarmos trabalhando no bem neste mundo. Claro que também outros recursos não tecnológicos também nos oferecem essa mesma oportunidade. Mas são coisas do nosso século XXI, não é? Vejamos então a história de hoje. A história de hoje, eu vou confessar para os amigos que não é uma história fácil, porque fala da luta de um burrinho. Um burrinho que sofre para fazer uma tarefa. E, embora essa história vá tratar sobre médiums, vamos lembrar quem é o médium, através do qual esse livro aqui nos chegou às mãos. Chico Xavier. Um médium ímpar. Como ele, quem? Tivemos excelentes médiuns e existem excelentes médiuns, mas como Chico, que sofreu como Chico, porque
Porque hoje o espiritismo pode ser bem visto, e os médiuns também, mas quando, lá na metade do século XX e antes, não é? O trabalho de Chico Xavier começou antes, lá pelos anos 30 do século XX, havia uma dificuldade muito grande com relação ao espiritismo, e ele era um rapaz, era jovem, estava começando, e ele foi muito provado, muito atacado, dentro mesmo dos arraiais espíritas, muito atacado. Nosso Chico sofreu muito. E essa história nos fala sobre um burrinho que também sofre muito. Mas a gente vai entender o que tem nosso Chico com o burrinho, ok? Vejamos então. História 16 de Pontos e Contos, e o título da história é A Besta do Rei. Ora, vamos entender o que é uma besta. Uma besta é um animal de carga, e aqui é um burro, não é? Um muar, um burro. Não vamos esquecer que o nosso Humberto de Campos é muito erudito, e ele usa às vezes palavras que para nós hoje no século XXI já não são tão usadas, mas nós trazemos aqui tudo já trocado em miudinhos. A Besta do Rei é o título da história, que começa nos dizendo assim o nosso Humberto de Campos. À frente da Assembleia Fraternal, que examinava a posição difícil dos médiuns com graves responsabilidades, daí eu pedi para que nos lembrássemos de Chico Xavier, o velhinho amigo estampou singulares característicos fisionômicos, quer dizer, ficou assim com uma cara de quem ia e falar alguma coisa, narrar algo, não é? Que trouxe a ele uma determinada face, e começou a narrar. Isso, então, a fonte da inspiração da história que ele vai trazer é a posição difícil dos médiuns com graves responsabilidades. Era uma assembleia, uma palestra, quem estava fazendo era este velhinho. E ele começa a dizer assim: sem qualquer propósito de plagiar o nosso prestimoso Esopo. Esopo é o autor de várias fábulas da antiguidade. Fábulas são histórias, né? Histórias que muitas vezes envolvem animais, que trazem um fundo moral. Nessas histórias, os animais pensam como pessoas. É bem o que vai acontecer com o nosso burrinho. Sem qualquer propósito de plagiar o nosso prestimoso Esopo, já ouvi contar a história de uma besta de carga que pode ilustrar os nossos comentários de modo significativo. Então, ele vai trazer para ilustrar a posição difícil dos médiuns com graves responsabilidades, ele vai usar a figura da besta de carga, que eu vou chamar carinhosamente a partir de agora de burrinho, certo? Porque eu acho besta de carga muito duro com o burrinho. Certo rei da Mesopotâmia, começa ele a contar a história do burrinho. Certo rei da Mesopotâmia, é uma história lá dos tempos da antiguidade. Esse rei necessitava transportar enorme tesouro de uma cidade para outra, a benefício dos próprios súditos. Lembra a mediunidade, né? Tesouro é a mensagem de uma cidade para outra, do mundo espiritual para o plano físico, a próprio benefício dos súditos, que somos nós encarnados. Vastíssima zona do reino precisava renovar os sistemas de trabalho e melhorar os processos evolutivos. Entretanto, para esse fim, não dispunha de recursos substanciais.
para fazer isso. Vocês sabem que na Terra, porque essa palestra se dava lá no mundo espiritual, ok? Toda prosperidade requisita apoio físico, tanto quanto a luz de uma candeia, que é um candeeirinho, né, de querosene, tanto quanto a luz de uma candeia reclama combustível. Ora, naquele tempo, os homens não dispunham das facilidades de transporte. Os filósofos ensinavam a verdade e os poetas já sublimavam a poesia. Contudo, a inteligência do mundo estava muito longe da locomotiva e do avião, que levariam o tesouro com a maior facilidade. Até um caminhão também levaria. O soberano, assim, preso às injunções da época, às limitações da sua época, determinou fosse procurada uma besta elogiável para o serviço. Um burrinho bem forte que pudesse fazer o trabalho. Depois de várias pesquisas, surgiu o animal nas condições desejadas. O burrinho escolhido podia conservar as manhas inerentes da espécie, mas devia ser calmo, zurrar, que é o barulho que os burrinhos fazem, né? Aquele barulho de gritinho de burro. Apenas podia zurrar em horas de perigo e dar pinotes o menos possível. Dar pinotes é jogar as perninhas de trás para cima, né? Dar pinotes. A jornada seria trabalhosa. Dias e noites de marcha forçada, com intensivo aproveitamento das horas. Aprazada a partida, o burrinho, em sua ingenuidade de serviçal, prazerosamente recebeu o arreamento brilhante. Aliás, ele é todo bonito, ia carregando muito ouro. Deixou o palácio sob aclamações festivas, precedida de carruagens e batedores, seguidas por soldados de infantaria armados, era ladeada de fidalgos, nobres, não é? E escrivães, guardas e mordomos, artesãos e ourives, os que trabalham o ouro, lanceiros e escudeiros, congregados em rumoroso séquito para acompanhá-la. Ou seja, sai lá o médium do mundo espiritual, cheio de recursos espirituais, não é? Guardado por bons espíritos para o trabalho de intercâmbio que vem fazer. E continua o nosso Humberto de Campos. A expedição realmente era das mais proveitosas. Os benefícios seriam incalculáveis. Nós vemos a obra através da mediunidade de Chico, a obra que chegou até nós. 400 livros, inclusive este que estamos vendo neste exato momento. E ele continua dizendo: isso, porém, não liberava o burrinho do cansaço natural. As caixas repletas de metal precioso que sustentavam, se provocavam geral admiração, eram para ela, para a besta, no caso vamos chamar para ele, o burrinho, peso incômodo e incessante. Em razão disso, a viagem começou alegremente, mas pouco a pouco se transformou em peregrinação dolorosa. Aliás, a viagem de Chico já começou na infância dolorosa, não é? Enquanto outros burrinhos podiam comer os legumes frescos que vinham carregados para o alimento da expedição, o burrinho honrado e desditoso gemia sob a carga do ouro maciço. O soberano, se era compreendido por grande parte dos súditos, possuía também vassalos infiéis, que por incapacidade de entendimento lhe solapavam a autoridade. Ou seja, aquele pessoal que gosta de puxar o tapete lá do chefe, não é? Por essa razão, o animal sofredor era objeto de investidas e achincalhes por parte de adversários do rei. Ainda levava lá
uns petelecos. Suarenta e exausta, vamos chamar de suarento e exausto. O burrinho infeliz namorava o espelho do Eufrates, ou seja, o espelho da água do rio. Sequioso de uns goles de água pura, todavia era obrigado a ver com absoluta impossibilidade de satisfazer a sede que o torturava. Seus irmãos de rebanho se refastelavam rio adentro. E vemos o nosso Chico também, não é? Muito pouco ele tinha para aproveitar as coisas aqui da vida. Estava sempre trabalhando. Trabalhava, não é, no serviço público e ficava psicografando até altas horas da noite, diariamente. Uma vida muito dura, muito sacrificada, para poder cumprir os compromissos da carne, pagar suas contas e também cumprir com os compromissos que assumiu diante da mediunidade, não é? E o nosso Humberto de Campos diz: de quando em quando chegava perto, por causa das necessidades naturais, às margens do caminho, de alguma poça de água lamacenta para lamber, ou então tentando comer algum broto de capim verdinho. No entanto, não conseguia grande coisa. A comissão encarregada do tesouro chicoteava a pobrezinha para que tornasse ao meio-fio. Outros animais de casa. Então aí nós temos, né? Sempre lembrado, não, mas você não pode, você é o Chico, vem cá. Então, difícil para ele, não é? Poder ser como qualquer um de nós. Não, ele era o Chico. Era especial e ninguém deixava ele ser uma pessoa normal. E ele diz que outros animais de carga, desapiedados, feriam-no com aguilhões toda vez que tentava cheirar outro animal, de modo a sentir-se menos sozinho, porque no fundo era um burrinho como os outros. Nas aldeias por onde passava, cheia de feridas, no caso o burrinho cheio de feridas e desapontamentos, súditos reconhecidos traziam-lhe forragem especial e preciosa para que o infortunado não conseguia comer. Saudoso da natureza livre, senhoras leais ao soberano enfeitavam-no com adornos simbólicos. São, né, os elogios, as falas bonitas, cavalheiros respeitáveis, amigos incondicionais do monarca, exaltavam as virtudes do animal com cascos, pronunciando extensos discursos junto às suas orelhas trêmulas. Como Chico foi homenageado? Ele era só o porta-voz. Mas como ele foi homenageado, como ele era elogiado, mas ele era só o porta-voz. E ele mesmo se chamava, né, de burrinho, não é? O animal, guindado à situação de tal brilho, era, porém, descendente de sua espécie e não podia trair as leis evolutivas. Ele não era um soberano, ele era só o burrinho que estava levando o tesouro. Não obstante, está fazendo um favor para o rei. Por semelhante motivo, amarguravam-lhe não só as considerações e honrarias indébitas, como também as disputas sem fim, que se levantavam cada dia em torno de suas patas inseguras. Quer dizer, Chico Xavier ficava desconcertado, com certeza, em ser tão enaltecido quando ele era só o burrinho. E ainda por cima era disputado, porque era Chico, e todos queriam um pedacinho do Chico, não é? Se varava as portas de alguma cidade, sua passagem causava distúrbios. Mas não é o próprio Chico? Cortesãos generosos intervinham, discutidores. Então, as pessoas da corte, as pessoas bem postas na sociedade, exigiam a alguns que o burrinho tomasse a direção norte. Outros solicitavam a direção sul. Matronas entusiastas pediam graças especiais para o animal e reclamavam modificações. Tudo isso aconteceu com Chico.
Populares exaltados abeiravam-se das caixas preciosas, buscando contemplar à força as barras de ouro puro. Chico foi testado até, não é, por jornalistas internacionais, teve de tudo um pouco. Vítima de curiosidade, do atrevimento, o burrinho era compelido a tolerar pontapés e golpes incessantes. Se procurava refúgio ao lado dos artesãos, faminto de socorro, os ourives protestavam, acreditando que o burrinho queria fugir. Se tentava acolhimento junto dos ourives para defender-se de alguma sorte. Os artesãos provocavam reação rumorosa, fustigando a pontapés. De quilômetro a quilômetro, o serviço tornava-se mais asfixiante. De vilarejo em vilarejo, a perturbação aumentava sempre. A besta não conseguia aliviar-se. Eu falei besta, mas é o burrinho. Devia transportar o tesouro e não podia comer, repousar ou banhar-se. O narrador inteligente e bondoso, o velhinho que estava lá contando a história, falando sobre o quê? Falava ele sobre a posição difícil dos médiuns com graves responsabilidades. Então, o narrador inteligente e bondoso sorriu, fez longa pausa e concluiu. O serviço foi realizado. Fim da jornada de sacrifício, a besta foi desarreada. O burrinho, então, tiraram os arreios dele. A riqueza beneficiou a todos. Houve geral alegria no espírito coletivo. Mais possibilidades de trabalho, mais ânimo entre o povo. Exatamente o que acontece com todos os livros que ele nos deixou. A sua mediunidade, quem nos deixou foi os espíritos, não é? Ele serviu apenas de, vamos dizer assim, de condutor desses tesouros. Mais possibilidades de trabalho, mais ânimo entre o povo. O burrinho, contudo, não era o mesmo animal do início. Trazia o corpo coberto de chagas sanguinolentas. Não sabia trotear tanto quanto os outros burrinhos. A forragem rica ou o capim verde não mais lhe interessavam, as coisas aqui da materialidade. Ignorava o caminho da estrebaria. Afligia-se e assustava-se, tanto na cavalariça quanto na pastagem verdejante. Orneava, quer dizer, é aquele relinchozinho que o burrinho dá. A esmo, quer dizer, ficava assim, meio que falando a esmo, ou corria de um lado para o outro, sem que ninguém entendesse. Os servidores do rei, felizes com as novas possibilidades, para eles pouco importava o destino de tão extravagante animal. Alguns companheiros da expedição, mais caridosos e práticos, julgaram que o burrinho houvesse enlouquecido e resolveram, como solução única, enviá-lo ao matadouro. Antes, porém, o soberano, que era piedoso, Deus, e justo, mandou buscá-lo para as cocheiras de sua casa. Ficou bem o burrinho, né? Mandou buscá-lo para... Aqui. Mandou buscá-lo para as cocheiras de sua casa. Não se sabe como, e ninguém mais o viu. A essa altura da narrativa, o velhinho fez uma pausa e, endereçando a nós outros o seu olhar percussiente e límpido, perguntou: vocês não acham que o médium de responsabilidade em nossos dias é muito semelhante ao burrinho do rei? Sorrimos todos, nos entreolhamos surpresos, mas a curiosa indagação ficou no ar. E aqui eu também deixo a indagação no ar. Não é este burrinho o nosso amado Chico Xavier? Semana que vem estaremos de novo juntos com mais uma história do livro Pontos e Contos. Muita paz a todos.